Olá pessoal, aqui é o missionário Guilherme falando, tudo bem? Quem já viu algumas postagens mais antigas sabe que eu gosto de falar de duas coisas, de anjos e do Brasil. Então eu decidi juntar os dois assuntos que eu gosto muito a partir de um assunto específico que eu acho muito interessante. Para dia 7 de setembro vai ser comemorado no Brasil a independência do Brasil, mas liturgicamente aqui no Brasil era celebrada a memória ao Santo Anjo da Guarda do Brasil. É isso aí. O Brasil tem um anjo da guarda específico para o nosso país. E eu tenho certeza que você não sabia disso. Poucas eram as pessoas que sabiam disso, acredito eu. Então aqui eu vou passar só por cima desses conceitos que eu já falei para que a gente entenda de onde é que veio isso, de anjo da guarda do Brasil. Bom, os anjos, os seres espirituais, que a gente costuma chamar de anjos, eles são divididos em 9 grupos, que são divididos por conta dos serviços que aquele anjo presta. Então, cada um desses grupos nós chamamos de coros. Cada um desses coros possui uma função específica, né? Temos serafins, querubins, tronos, enfim, tem toda uma série de anjos, uma série de coros de anjos, cada um com sua respectiva função. E existe uma em específica que é chamada de principados. O que é que faz o coro dos principados? O que é um principado? Então, seu nome significa governo e isso expressa a sua função. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses são os anjos que protegem as nações, as dioceses, os reinos e todo tipo de liderança humana. Os principados protegem e guiam todos os grandes grupos de pessoas de várias formas. Dentre elas, os principados enviam mensagens aos líderes, instruindo-os sobre o que fazer para melhor governar aquele povo. Por cuidarem de grandes grupos, eles dão orientações também aos anjos menores, que cuidam individualmente de cada ser humano pertencente ao seu grupo de protegidos. Basicamente, um principado é um anjo que cuida de todo um grupo de pessoas, seja um governo, seja uma diocese, seja uma comunidade, uma paróquia, seja qual for. Todo grande grupo de pessoas tem um principado que cuida desse grupo. E de onde é que veio essa tradição? A gente já pode ver isso na Bíblia, no Antigo Testamento já, até mesmo antes do Novo, mesmo antes da revelação de Jesus. Então, o povo judeu, o povo israelita, já tinha esta crença no anjo da guarda e no anjo principado, num anjo que cuida de todo um povo. De onde é que vem isso? A gente vê lá no Êxodo, no livro do Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e vai começar a sua travessia no deserto, Deus fala para o povo: eis que envio diante de ti o meu anjo para cuidar da tua travessia. É mais ou menos assim a passagem, não é? Mas a partir disso o povo hebreu entendeu que existia um anjo que cuidava deles, deste povo. E isso se confirma também lá no livro do profeta Daniel. Em um trecho, o anjo Gabriel vai avisar a Daniel sobre o que irá acontecer no futuro próximo. E aí, antes dele começar a revelação, ele fala para Daniel: o chefe do reino persa me resistiu por algumas noites, mas Miguel, o vosso chefe, veio em meu socorro. Quando ele fala chefe, ele se refere ao ser espiritual que cuida de cada povo. Perceba, ele fala do chefe do reino persa e do chefe do vosso povo, que é o povo de Daniel, o povo hebreu, o povo israelita. Então, cada povo possui um anjo que cuida de si, de cada um desses agrupamentos de pessoas. Então, isso é uma tradição já bem antiga, desde o Antigo Testamento, e que a Igreja Católica, no Novo Testamento, já trouxe, já acolheu para si como uma verdade. Inclusive, santos como São Tomás de Aquino, São Gregório Magno, eles falam ligeiramente sobre isso também. Caso você deseje se aprofundar no assunto dos anjos, você pode buscar também neles, ok? Mas, a título do assunto que eu vim falar, a gente vai falar especificamente da situação dessa devoção na nossa igreja atual. Por que é que se fala pouco do anjo da guarda de cada país, né? Não é uma coisa muito comum, mas quando foi que se iniciou essa devoção? Em torno do ano de 1500, final do ano 1400,
as duas grandes potências do mundo eram o Reino de Portugal e o Reino da Espanha, ambos reinos católicos. E Portugal se iniciou como reino a partir de uma visão de Dom Henrique, que foi seu primeiro governante, em que numa guerra para definir se Portugal iria se iniciar ou não como país, como reino, ele teve uma visão de Jesus crucificado e do anjo que cuidava de Portugal, que iria cuidar de Portugal a partir daquele ponto. E eles garantiam a vitória a esse rei. E a partir daí começou essa devoção em Portugal. Então, em torno do final do século XV, né, já ali quase em ano 1500, o rei daquela época, que já era outro rei, era Dom Manuel, pediu ao Papa da época que instituísse a festa litúrgica em honra ao Anjo da Guarda de Portugal. Como Portugal foi o reino que colonizou, que povoou o território brasileiro, então nós adquirimos também essa tradição. Então, também o Brasil passou a crer no Anjo da Guarda de Portugal, passou a ser protegido pelo Anjo da Guarda de Portugal. E até então, até um pouco depois que Portugal instituiu isso, somente a Espanha fez uma coisa parecida em um município e depois suprimiu essa festa e só depois de algum tempo trouxe de volta. Então, mesmo hoje em dia ainda é uma devoção pouco conhecida. Mas como isso começou no Brasil? Então, nós vemos que nós pegamos esta tradição cultural do Reino Católico de Portugal e nós mantivemos isso no Brasil quando o Brasil se tornou um reino independente, na sua independência. No dia 7 de setembro, quando Dom Pedro I ergueu sua espada e declarou que o Brasil estava agora cortando laços com Portugal, a partir daquele momento o Brasil se tornou um estado diferente, se tornou um grupo diferente. E a partir daquele momento o Brasil recebeu o seu anjo da guarda. Então, durante os primeiros períodos do Império, também o reino do Brasil, o Império do Brasil, na época, também solicitou uma festa litúrgica e foi autorizada também pelo Papa da época uma liturgia própria, uma memória própria, uma celebração de missa própria na época, em honra do anjo da guarda do Brasil. E era muito frequente, era algo muito comum no período do Império, no período imperial. Mas, ao longo do tempo, foi uma festa que caiu em desuso. Apesar de também, até hoje, haver ainda uma capela em Roma, no Vaticano, uma capela dedicada ao Anjo da Guarda do Brasil, que foi dedicada pela ajuda que os padres da época deram para a construção dessa capela em específico. Então, o Vaticano homenageou, já que o povo brasileiro, o clero brasileiro, agiu com caridade para conosco, vamos estar em oração pelo seu Anjo da Guarda a partir de então. Então, em Roma, existe uma capela até hoje dedicada ao Anjo da Guarda do Brasil, onde eles rezam a Santa Missa também todo dia 7 de setembro de cada ano, pelo nosso Anjo da Guarda. Mas por que no Brasil não existe essa celebração? É algo que caiu em desuso. É uma prática, uma memória que caiu em desuso. Mas ainda existe esta liturgia própria, ainda é válida, então ainda se pode celebrar. Quando eu fazia uma pesquisa sobre o Anjo da Guarda do Brasil, sobre o assunto que eu estou falando aqui, no dia 7 de setembro, várias transmissões ao vivo de missas foram feitas em que os padres celebraram esta memória ao Anjo da Guarda do Brasil. Então, esses últimos tempos tem sido despertado mais isso no coração do clero brasileiro e das pessoas, dos católicos do Brasil. Então, principalmente tem se visto muito também o Padre Paulo Ricardo falando muito sobre isso. Com certeza você conhece o Padre Paulo Ricardo. Então, em nome de Jesus, eu creio que é uma devoção que está por voltar. Então, a minha intenção com esse vídeo hoje é fazer essa pequena introdução, para que nós voltemos o nosso coração para o nosso país. Para você que é combatente, para você que está nesse mover poderoso, você tem visto como Deus tem agido na vida dos combatentes, na vida do povo brasileiro em primeiro lugar e depois, em consequência, no coração das pessoas nos 4 cantos da terra. Mas todo esse mover está nascendo no Brasil, está acontecendo no Brasil. Se você gostou do assunto, se você criou interesse, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fica me acompanhando que todos os dias eu vou falar um pouquinho sobre o Anjo da Guarda do Brasil. Nós vamos poder descobrir um pouco mais sobre o nosso protetor. Deus te abençoe.